Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, setembro é mês da Bíblia. E setembro é mês da Bíblia, porque no dia 30 de setembro nós celebramos São Jerônimo. E São Jerônimo foi o homem que traduziu a Bíblia dos originais para o latim, que era a língua do mundo conhecido. A pedido do Papa, se traduzir dos originais, grego, hebraico, aramaico, para o latim, era tornar a palavra de Deus ao alcance de todos. Se a palavra de Deus não chega ao nosso coração, como vamos viver aquilo que a gente desconhece? Só se ama aquilo que se conhece. A segunda leitura de hoje, Tiago diz: todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A gente escuta a palavra de Deus para colocá-la em prática.
Esse foi o maior elogio que Maria recebeu, dado por Jesus. Quando alguém empolgado por Jesus diz, feliz o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram, ele diz, feliz é quem faz a palavra, quem faz a vontade do meu Pai, quem escuta a palavra e a coloca em prática. E quem foi que fez isso? Maria. Ela foi a primeira que ouviu o anjo, o mensageiro de Deus, e foi capaz de dizer, eis aqui a serva do Senhor. E a palavra, minha gente, para nós é sobretudo Jesus. Ele é Jesus, ele é a palavra que se fez carne. Por isso a gente lê toda a Bíblia na perspectiva de Jesus. Nós não somos judeus que ficamos só com o Novo Testamento. A gente lê toda a Sagrada Escritura pelo olhar de Jesus. Por isso, a primeira coisa, minha gente, para a gente poder entender a palavra de Deus, é a gente ter essa consciência daquela promessa que Deus fez em Ezequiel, que é o tema desse mês da Bíblia. Porei em vós o meu Espírito. Primeiro passo para a gente ouvir a palavra de Deus, a gente deve invocar o Espírito de Deus e pedir a graça de ouvir a palavra no mesmo Espírito de Jesus. Porque se a gente não escutar a palavra no mesmo Espírito de Jesus, a gente pode não entender a palavra. Ou pode, inclusive, inverter a palavra de Deus. Quantas pessoas que defendem guerras citando a palavra de Deus? Por que elas fazem isso? Porque elas não estão ouvindo, nem estão lendo na perspectiva de Jesus, no Espírito de Jesus. Estão lendo na perspectiva do mundo. Então o problema não é só ouvir ou ler, é com que olhos. Se a gente não passar pelos mesmos caminhos de Jesus, se a gente não tiver no mesmo Espírito de Jesus, se a gente não tiver cultivando em nós os mesmos sentimentos do coração de Jesus, a gente não entende a palavra. Ou pior, inverte a palavra de Deus. Então esse é o primeiro espírito. Dizer, eu leio a palavra todo dia. Quer dizer nada. Quanta gente lê e faz maldade. Quantas mortes já aconteceram em nome de Deus? Claro, usando o nome de Deus em vão, porque Deus nunca vai pedir a morte de ninguém. Quanta gente faz discurso de ódio nas redes sociais, citando a palavra de Deus? Está usando o nome de Deus em vão, porque esse não é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é sempre o Espírito do amor. Vejam, por exemplo, o que se passa hoje na primeira leitura e no Evangelho. Vocês sabem que na missa dominical, o tema do Evangelho aparece de alguma forma na primeira leitura. E hoje no Evangelho, o que acontece? Jesus está sendo criticado pelos fariseus e os mestres da lei, porque os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Hoje todos nós lavamos as mãos por uma questão de higiene. Vocês sabem que isso foi sobretudo a partir das pestes que nós tivemos do século XVIII, século XIX para cá, que o pessoal passou a ter esse hábito de higiene. Até o século XIX tinha gente que defendia não tomar banho porque o banho adoecia, porque tirava a proteção da pele. Quando vieram as doenças, a gente começou a perceber que o problema era o contrário, era a falta de banho. E também a questão de higiene, lavar as mãos, olha agora na pandemia, com álcool. Mas nós fazemos isso por higiene. Os judeus não. Eles faziam isso por pureza. Para a gente entender, vamos tentar entender a cabeça de um judeu na época de Jesus. Na época de Jesus, o esquema religioso funcionava em puro e impuro. Uma pessoa impura não poderia se aproximar de Deus sem passar antes por ritos de purificações. E uma porção de coisas poderia tornar uma pessoa impura. Por exemplo, contato com sangue,
A mulher, por causa da menstruação, todo mês estava impura, depois do parto. Por isso que tinha 40 dias depois do parto, tinha que fazer o rito da purificação. Contato com sangue, tocar num cadáver, contato com o pagão, contato com o leproso, mexer com dinheiro. Era uma lista grande, algumas comidas tornavam as pessoas impuras. Nós que gostamos de camarão, lagosta, olha como coisa. Porco, quem é mineiro, está acostumado a comer aquela, como é que chama? Aquele torresmo, imagine, como judeu. Mas era um esquema religioso. Imagine, normalmente esse esquema estava a partir de uma proteção. Por que não ter contato com o leproso? Porque a lepra contagiava. A medicina era atrasada. Então, uma forma de proteger era, e ser impuro, protegia as pessoas. Mas, em compensação, discriminava o leproso. Imagina alguém já com a lepra e agora dizendo, eu sou impuro, não se aproxime de mim. Isso aumentava a dor. Salvava a vida dos vivos e matava o leproso duplamente. Às vezes essas leis são cruéis, né? E o que acontece? Eles ficam escandalizados porque Jesus, ele é muito puro. Jesus, ele não tem medo de se contaminar. Pelo contrário, Jesus purifica. Ele toca no leproso e dá a vida. Em vez dele pegar a lepra, ele dá a cura. Toca no defunto, em vez dele ficar impuro, ele dá a vida. E assim por diante. E seus discípulos vão nesse espírito também. E aí, minha gente, Jesus vai fazer um longo discurso. Sabe por quê, minha gente? A gente corre o risco de, na nossa vida, a gente colocar tantas coisas, que uma hora a gente não sabe mais o que é o essencial. Quando você olha essa lista, às vezes, tudo é pecado. Quando tudo é pecado, chega uma hora que mais nada é pecado. Quando uma coisa que eu faço aqui tem o mesmo valor de matar o irmão, há uma hierarquia dos pecados, pecados graves, pecados leves e assim por diante. Eu lembro, eu trabalhei no interior de Minas e uma vez eu fui substituir um colega. Ele veio pregar a novena da minha comunidade e eu fui substituí-lo. E lá na igreja que ele trabalhava, tinha adoração perpétua. E era assim, então quando a gente chegava para a adoração perpétua, você recolhia o Santíssimo, aí celebravam a missa, e a missa era bastante carregada. Dentro da missa tinha oração a São Miguel para afastar o demônio, tinha uma porção de coisa dentro da missa. No final você dava a bênção do Santíssimo, fazia a procissão com o Santíssimo para levar para a capela da adoração perpétua. Então uma missa dia de semana, na melhor das hipóteses, ia lá para 1h30. Isso todo dia. E quando eu vou na casa dos outros, eu faço o que me pedem. Só não planto bananeira para a barriga não cair na minha cabeça. O resto eu faço, né? Em Roma com os romanos. E quando acabou a missa, que eu fui para a sacristia, uma senhora foi lá e disse, padre, eu estou tão triste com o senhor, porque eu venho sempre aqui para receber a bênção e o senhor não deu a bênção. E eu pensei, eu não dei a bênção? Eu não dei a bênção do Santíssimo? Ela disse, deu, mas o senhor não disse, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ou seja, a missa era tão carregada, que ela já não sabia o que era mais importante. E para ela, o mais importante era a saudação. Ide em paz que o Senhor vos acompanhe. Talvez pelo tamanho da missa, né? Imagina, eu tinha dado a bênção do Santíssimo. Ou seja, quando a coisa é carregada, a gente perde o que é o essencial. E você sabe que o essencial ali nem era a bênção do Santíssimo. O que é o essencial na missa? O que é o essencial mais do que a bênção do Santíssimo na missa? A comunhão, minha gente. Jesus se fez pão para ser comido. Ele é alimento. A gente adora porque aquele pão não é um pão qualquer, mas ele se faz primeiro pão para ser alimentado. É o ponto alto da missa, é a comunhão. Percebe? Que a gente pode fazer tanta coisa que daqui a pouco o que é o essencial. Também aconteceu comigo numa novena lá no sertão do Seridó.
depois tínhamos feito já o rito da comunhão, ao padre, estávamos nos preparando para entrar ao Santíssimo, para a bênção do Santíssimo, e o padre disse assim, com toda empolgação, agora chegou o momento mais importante da novena. E nós tínhamos acabado de comungar. Não, gente, calma. É importantíssimo a adoração ao Santíssimo, mas a comunhão está em primeiríssimo lugar, ou não? Olha como a gente pode se perder nas coisas. Foi o que aconteceu com os judeus. Na época de Jesus existiam 613 preceitos e proibições. Ou seja, um judeu piedoso, ele tinha que ficar pensando em 613 coisas que ele tinha que fazer e que não podia fazer. E ele ficava, um judeu muito piedoso ficava neurótico. Sabe o que é um neurótico, gente? É alguém que tem excessos de limites. Tudo é proibido, tudo é pecado, nada presta, tá tudo ruim, eu vou para o inferno. Aí, em vez dele ter amor, ele fica neurótico, fica doente. Fica doente. Era isso. Eles aqui estão preocupados com esse detalhe. E Jesus está dizendo, não, minha gente, busque o essencial. O problema não é lavar as mãos, é lavar o coração. É de dentro do coração. E só existe uma água para lavar o coração da gente, minha gente. É o amor. O amor de Deus que perdoa todos os pecados. Né? O amor de Deus que perdoa todos os pecados e o nosso amor que cobre uma multidão de pecados. Eu posso ser cheio de defeitos, mas se eu for capaz de amar, o amor supera tudo aquilo. Amar tendo o amor de Cristo como medidas. É isso que Jesus está dizendo hoje aqui no Evangelho. Ou seja, para nós cristãos, minha gente, podemos ter muitos mandamentos, muitos preceitos, mas o fio condutor, o fio de ouro é o amor. Por isso que quando perguntam, mestre, qual é o maior mandamento? Não foi uma pegadinha para Jesus. É porque eles mesmos já não sabiam de tantos preceitos e proibições. E Jesus resume em quê, minha gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, se a nossa religião não for por amor, nada vale. Se não for a nos levar a uma experiência de amor, de se sentir amados por Deus, para amar os outros do jeito de Deus, a gente se perdeu no caminho. A gente ficou no detalhe, a gente ficou neurótico e não teve uma experiência de fé. Papa Francisco, no primeiro ano dele como Papa, ele foi eleito em 2013, na festa do Sagrado Coração de 2013, ele disse, a questão nossa não é dizer que Deus é amor. A questão nossa é saber se nós nos sentimos amados por Deus. Porque é essa experiência de se sentir amado por Deus que transforma a nossa vida. E quando a gente, através da palavra, através da experiência com os irmãos, da intimidade com Deus, a gente descobre esse amor, não tem outra alternativa senão praticar esse amor. Ouvir a palavra e colocá-la em prática. É isso que Jesus está nos propondo hoje. Essa revolução que começa no coração e que transborda. Esse mês agora, minha gente, é o mês de setembro, é chamado Setembro Amarelo, porque é o mês de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. No mundo tem crescido o índice de suicídio e no Brasil, assustadoramente, tem crescido. Falar do suicídio é uma realidade muito complexa, porque existem muitos fatores por trás. Né? A gente precisaria de muito tempo para trabalhar isso. Mas é uma dor profunda, minha gente. Quantos irmãos que, no ápice da sua dor, a única alternativa que ele vê para a sua vida é tirando a vida. E vejam, o suicida, ele não quer morrer. Ele quer se ver livre da dor. E naquele ápice, daquele sofrimento,
Ele, a única alternativa que ele vê é tirando a vida. Por isso, como é importante que a gente tenha essa experiência de amor para comunicar a uma pessoa. E o amor pode fazer a diferença, minha gente. Às vezes, uma palavra maldita pode levar alguém para o buraco. E uma palavra bendita pode salvar a vida. Uma vez eu vi um testemunho na televisão de uma pessoa que estava com ideação suicida. E ele estava indo para casa com a decisão de que ele ia se jogar do apartamento dele onde ele morava. E ele passou pela porta de um apartamento e alguém naquele apartamento estava escutando uma música. E a música dizia: ei, estão voltando as flores. Vê nesta manhã florida. Conhece, né, padre? A música tocou esse homem e ele disse: e se uma flor nascer em minha vida? E ele desistiu de suicidar-se. O suicida, muitas vezes, minha gente, ele está esperando que a gente dê uma razão para ele viver. E se a gente tem uma experiência profunda do amor de Deus, a gente pode dar essa palavra. E pode salvar muitas vidas. Certa vez, lá em Caicó, eu vi um psiquiatra falando que quando acontece o suicídio, pelo menos tem 5 pessoas sofrendo em torno. São os familiares, aquelas pessoas que dizem: por que eu não vi? Né? Por que eu não escutei o apelo? Porque sempre é um grito, né? Uma palavra bendita, minha gente, pode também curar tantos corações feridos. Se a pessoa chega a esse ato pelo um ápice de dor, imagine o que alguém vivendo a experiência de um amor não pode fazer isso. Então vejam como nós temos uma responsabilidade de, por fidelidade a essa palavra, sermos testemunhas do ressuscitado, anunciando que Deus nos ama com amor eterno. Que Deus é misericórdia. Por isso, minha gente, cuidado com esses discursos rigoristas, esses discursos da rigidez, só aumenta o sofrimento das pessoas. Vou contar para vocês, para encerrar, uma história. São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, ele viveu no século XIX, nós estamos no século XXI. Ele morreu em 1859. E até a década de 60 do século passado, a igreja era muito rígida com esse tema do suicídio. A igreja dizia: se alguém suicidasse, não tinha direito às exéquias. Por trás dessa lei muito dura, era um medo de frear a pessoa para a pessoa não chegar ao suicídio. Hoje, com o avanço da medicina, da psiquiatria, da psicologia, a gente percebe que não é por aí, só aumenta a dor das pessoas. E na época de São João Maria Vianney já existia essa lei. E ele foi procurado por uma mulher que o marido tinha se suicidado, tinha jogado da ponte. E essa mulher chegou para São João Maria Vianney e disse para São João Maria Vianney: padre, meu marido se suicidou. Ele foi para o inferno? O que será? Se São João Maria Vianney tivesse dito: não está condenado, ele negaria todos os discursos que a igreja fazia até aquele momento. Olha a saída do pastor, a saída da misericórdia. Ele disse: entre a ponte e o rio tem a misericórdia de Deus. Entre a ponte e o rio tem a misericórdia de Deus. Ele não pôde salvar a vida daquele homem, mas ele salvou a vida daquela mulher. Aquela mulher pôde voltar para casa, não pensando na condenação do seu marido, mas confiante na misericórdia de Deus. Entende o que é uma palavra de Deus lida no Espírito de Jesus? Um rígido diz: não, está escrito, vai para o inferno, ponto, acabou, minha gente. Pense, minha gente, por Deus, o inferno estaria vazio. O desejo de Deus é que todos nós estejamos no céu. Somos nós que muitas vezes fazemos as escolhas erradas. Por Deus, o inferno estaria sempre vazio. Se nós que não somos lá grandes coisas, nós não queremos o mal para os nossos filhos, imagine Deus que é infinita misericórdia.
Imagine Deus que é infinita misericórdia. Por isso, se a gente não fizer esse olhar de uma leitura de misericórdia, no Espírito de Jesus, no sentimento de Jesus, de nada adianta a gente ouvir a palavra de Deus. A gente escuta a palavra de Deus e fica pior. Porque na nossa rigidez, a gente endurece a palavra de Deus e a gente usa a palavra de Deus como uma espada para ferir. Por isso, nesse mês da Bíblia, peçamos a Deus aquela graça que Ele prometeu através do profeta Ezequiel. Porei em vós o meu espírito, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E peçamos que Ele nos dê um coração de carne semelhante ao coração de Jesus, que nos amou com um coração humano. Que assim seja.